Olá, este é o Conexão. Você conhece uma mulher empreendedora? Segundo dados do Sebrae, nos últimos 14 anos, o número de empresárias subiu 34%. No ano de 2014, o país tinha quase 8 milhões de mulheres na liderança de empresas próprias. Hoje, nós vamos conversar sobre a presença destas mulheres na economia e na liderança das companhias. Vamos conversar com Amuri Pinho, que é presidente da Associação Brasileira de Startups, e com Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher e Empreendedora. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Eu gostaria de começar com a Ana. Gostaria de entender o que é a Rede de Mulheres Empreendedoras. A Rede Mulher Empreendedora, eu comecei a empreender em 2008, que era uma época que o empreendedorismo não era algo tão falado como hoje. E eu tive inúmeras dificuldades no meu primeiro negócio. Em função dessas dificuldades, eu procurei alguma instituição de apoio, na época, né, que tivesse um perfil mais de mulheres, e eu não encontrei. Essas dificuldades eram quais, assim, mais ou menos? Era, assim, ter um pequeno negócio é muito diferente de você trabalhar numa corporação, né? Você tem que fazer absolutamente tudo, dificuldades para fazer fluxo de caixa, gestão, organização financeira, contratação de pessoal, e aí eu não via, né, referências que tivessem características femininas, porque na verdade as mulheres, quando empreendem, elas têm um modelo de gestão diferente dos homens, né? Nós temos todas as outras coisas que no dia a dia nos comprometem, né, e nos ocupam, e isso tem um impacto nos nossos negócios. Na época eu não achei nenhuma referência, eu comecei a escrever sobre o meu dia a dia, né, o que acontecia no meu negócio, e começou a juntar mulheres, né? Você começou com um blog, então? Era um blog que chamava Rede Mulher Empreendedora mesmo. Começou durante um curso, eu fui selecionada para um programa gratuito aqui no Brasil, que se chama 10 mil mulheres. Durante esse programa, o que eu aprendia, eu colocava no blog, o que eu aprendia no dia a dia. Porque eu fui uma das selecionadas, eu lembro que na época me incomodou muito o fato de 1000 mulheres tinham se inscrito para o programa, só 35 passaram, e o meu incômodo, ao invés de ficar feliz que eu tinha sido uma das 35, eu queria de verdade passar o que eu aprendi ali para essas outras que não tinham passado. E aí do blog surgiu uma rede que agora vocês têm encontros em São Paulo, mensais, né? Isso. E nesses encontros acontecem capacitações? O que acontece nesses encontros? A gente começou a perceber que as mulheres precisam ter uma identificação, precisam falar umas com as outras. E há 5 anos a gente criou o que a gente chama de Café com Empreendedoras, que é um encontro. Em São Paulo ele é mensal, mas em outras regiões ele tem periodicidade diferente. Mas a gente faz no Brasil inteiro. É um encontro que reúne de 150 a 200 mulheres em cada edição, onde a gente leva capacitação, então palestras, workshop, informações para o desenvolvimento do dia a dia do negócio. Além disso, a gente leva histórias inspiradoras. Nós precisamos de inspiração no nosso dia a dia. Certeza, né? Muito, Todo né? mundo precisa, Todo né? mundo. Então a gente leva outras mulheres que já têm negócio, que já passaram por algumas dificuldades e tem algo para ensinar. Ah, bacana. E fora isso, a gente leva no encontro também algumas dinâmicas de networking para fazer com que as mulheres conheçam umas às outras e saiam dali conhecendo a rede local dela. Fazendo uns contatos, né? Fazendo contato. A gente precisa vender, precisa desenvolver os nossos negócios, e contato é super importante também. Agora, Amuri, você é da Associação Brasileira de Startups. Vamos primeiro situar, né? Qual que é a diferença entre uma startup e um empreendimento, assim, tradicional? A primeira grande diferença é o envolvimento da tecnologia. Uma startup, ela tem base tecnológica. O empreendedor que cria uma startup, ele está resolvendo um problema e entregando como solução algo que tem base tecnológica e que consegue crescer rapidamente, se adaptar a um número grande de clientes. Sempre com a base tecnológica como a solução, né? Sim, como meio. A tecnologia como meio. Entendi. E o problema a se resolver como o objetivo dele. E ele consegue, com a tecnologia, ter um ganho de escala muito rápido. Por isso que as startups crescem muito e valem muito. Porque elas crescem de um jeito diferente do que os negócios tradicionais. Não é, a gente não pode dizer que é um crescimento orgânico, né? Às vezes pode ser um tiro, né? Às vezes pode ser um tiro, inclusive influenciado pelo próprio empreendedor, que acha um jeito diferente de conseguir mais usuários de um jeito mais inteligente. Agora vamos lá, você falou do próprio empreendedor. E cadê as empreendedoras nas startups? Como é que elas estão lá? Elas existem, temos bons exemplos. Elas existem, foi maravilhoso. Elas existem, são poucas, mas existem. Eu acho que, de certa forma, a gente carrega um pouco de uma cultura empreendedora no Brasil que é de predominância masculina. E as startups não são diferentes disso, né? Esse jovem e essa jovem que é estimulada a empreender, isso vem desde casa. Então, o reflexo que a gente tem hoje de um número reduzido é porque na educação, na base da educação,
essa jovem ainda não está sendo estimulada ou desafiada a arriscar como o homem vai fazer mais tarde. Qual seria a proporção, assim, lá, aqui no Brasil, em startups, mulheres e homens? De fundadoras que decidiram criar seu próprio negócio, é um número entre 15% a 20%. É um número pequeno, né? Comparado ao número de homens. Mas existe grande presença das mulheres no mercado de trabalho das startups. Elas atuam como gestoras de marketing, como diretoras de tecnologia. Existem exemplos bacanas disso. A Ana conhece alguns, eu conheço outros também. Mas a verdade, assim, o maior número de fundadores de startups ainda são fundadas com seus CEOs sendo predominantemente homens. Essa parte que você falou, cultural, eu acho que é realmente muito forte. O que você percebe, Ana? Porque realmente, eu, por exemplo, quando era criança, eu não fui incentivada pelos meus pais a abrir uma empresa. Não, nunca, assim. As mulheres, desde cedo, a nossa sociedade estabeleceu, né? Não estou falando que isso é o correto, estabeleceu que as mulheres têm um papel mais secundário, um papel de cuidadora. A gente é criada para ser cuidadora, sim, a gente é criada para não estar à frente. Isso é o que está estabelecido na sociedade, que a gente chama de viés inconsciente, né? É como a mulher é criada. A gente não é criada para estar à frente dos negócios, para liderar. A gente é criada para cuidar. Sim. Né? E essa mudança, ela vem acontecendo de uns anos para cá, mas ela ainda é uma mudança lenta. Né? As mulheres ainda vivemos ainda um mundo rosa e azul, né? O que é um completo absurdo. Hoje no mundo inteiro tem se falado muito, e isso tem um reflexo nas startups, das mulheres na área que a gente chama de STEM. É um nome, uma sigla meio estranha, mas é mulheres em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Sim. Que são as áreas que hoje são dominadas pelos homens na educação. E, infelizmente, esses números ainda não vêm crescendo na proporção que deveriam. Então, a gente tem ainda muitas questões relacionadas à sociedade para poder incluir mais as mulheres nesse ambiente mais de tecnologia, de engenharia, de matemática. Temos exemplos lindos hoje, maravilhosos, mas ainda precisamos muito mudar a educação das meninas para estarem à frente. Agora, Amuri, você acredita que as startups brasileiras, elas perdem por não terem tantas mulheres na liderança? Pelo menos em quantidade? Porque se tivesse uma mulher, teria mais startup no Brasil. Isso é bom. Seria bom. Eu acho que quando a gente fala de startup, uma das coisas mais fortes é o time. Quem são os fundadores que fazem isso. E quando você vê um time forte, um time complementar, um time que consegue passar por situações de completo desespero de um empreendedor, mas que saem dali fortalecidos. Times mais fortes geralmente são times complementares, que envolvem homens e mulheres. Então, não tem como a gente fugir desse discurso que parece até um discurso agregador, mas é a grande verdade. Quando você faz uma startup com um time realmente complementar e com visões que chegam num ponto comum, você tem times mais fortes. E a essência da startup é o time dela. Então, realmente, a gente tem que estimular e questionar, né? Porque o que deve ter de mulher aí com capacidade e não sabe que tem essa capacidade, né? Na verdade, às vezes não sabe que tem a capacidade e não se sentem representadas. Quando você não se vê num ambiente, você acha que você não pertence àquele ambiente. Quando o ambiente é predominantemente masculino, eu gosto de contar um exemplo. Outro dia, um amigo meu, um homem, foi num dos nossos eventos. Os homens são permitidos nos nossos eventos, né? A gente não exclui, então a gente os convida a participar. E ele falou assim, uma coisa que eu achei super interessante. Ele falou, agora eu entendo o que você sente nos eventos que só tem homens. Porque eu estou aqui num evento que a maioria são mulheres e eu, de fato, estou um pouco desconfortável. Eu falei, então, agora você sente na pele exatamente, né, essa falta de representatividade. Quando você vai para um ambiente de startups que você vê só homens, você não se sente representada. Então, de verdade, você não se sente motivada a participar. Então, o que a gente tem que fazer é cada vez mais levar mulheres para esse ambiente para a gente se sentir mais motivada a participar. Você falou de representatividade, eu acho que esse exemplo que a gente vai mostrar agora responde muito a essa questão de representatividade, né? Estamos dando passos. A gente vai ver agora um exemplo de empreendedorismo, mas na comunicação. O programa Tricotando Negócios é voltado para o público feminino que empreende. O conteúdo é exclusivamente para este assunto. A gente vai ver um trechinho de um dos programas. A gente vai ver, esse programa, a gente está colocando ali, vamos ver esse programa. Mas ela um programa que mostra apenas mulheres empreendedoras com histórias de sucesso, justamente para trazer essa representatividade que é necessário. E aí na televisão, a mulher que é empreendedora está lá no interior de São Paulo e agora com a internet pode também assistir. Agora a gente vai ver um trechinho.
Eu espero que sim. Eu sou Andréa Giugliani e é uma grande honra estar aqui com vocês essa noite apresentando mais um Tricotando Negócios, nosso 18º programa já, que foi especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. A cada semana que passa, mais e mais pessoas têm comentado sobre o programa nas ruas, nas redes sociais, elogiando, criticando, sugerindo empreendedoras, pautas, conteúdo. E eu quero agradecer muito por você que está contribuindo com o nosso programa, viu? Passa pra gente seu feedback, nós ficaremos muito contentes de saber a sua opinião. Continue mandando mensagens para nós através do nosso e-mail tricotandonegócios@gmail.com.br e siga a nossa página no Instagram e no Facebook, que é @tricotandonegócios, tudo junto. E, gente, se vocês perderam algum programa, não se preocupe. Todos os nossos programas já estão lá no nosso canal do YouTube. Então a gente viu um trechinho aí do programa, eu vi que vários programas têm quase 50 minutos, 1 hora, e são bate-papos mesmo, de várias mulheres empreendedoras, e é muito interessante ver, né, porque o programa que eu assisti, que ontem eu assisti 2 programas, era uma mulher que tinha iniciado uma escola, e a primeira turma dela tinha 11 alunos, e hoje, 20 anos depois, a escola oferece classes até o 2º ano, então é um trabalho assim que você vê, né, um trabalho de vida. O marido dela deixou o trabalho dela para trabalhar com ela na escola, a escola é o negócio da família, então se essa mulher não tivesse tido esse insight de que, não, eu quero abrir o meu negócio, eu posso fazer isso, eu posso gerir, né? É bastante interessante, né? A gente perceber e trazer essa representatividade também, né? Sem dúvida. A gente vê muito um fato bastante interessante que você citou. É muito comum as mulheres, quando o negócio atinge um patamar interessante, o marido vir para a sociedade junto no negócio. Deu certo, ele vai. Deu certo, ele vem junto. Isso é bem bacana. E assim, uma outra coisa que a gente vê também que é muito importante é a motivação da família, do companheiro, do marido, dos pais, porque empreender não é uma tarefa fácil para ninguém, nem para homem nem para mulher. Para mulher é um pouco mais complexo porque a gente tem todas as questões que não vem ao caso a gente citar todas. Então acho que é tão importante você ter essa motivação externa, você ter as pessoas também torcendo por você, falando que o seu negócio vai dar certo, ajudando, né, nesse dia a dia que as mulheres têm para poder empreender. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Bacana. Agora a gente vai conversar com a apresentadora do programa, a gente já viu ela em ação, Andréa Giugliani Negrissolo. Oi, Andréa, tudo bem? Olá, Karen, tudo jóia? Eu falei seu nome certo, é Giugliani? Giuliani, como italiano. Giuliani Negrissolo, muito obrigada por participar com a gente, viu, Andréa? Imagina, é um grande prazer, uma grande honra. Obrigada a vocês pelo convite. Conta pra nós como é que começou a ideia desse programa com esse assunto específico. Claro. Bom, o programa surgiu a partir de uma iniciativa que o meu escritório de advocacia, o Giugliani Advogados, ele fez para homenagear o Dia das Mulheres. Foi agora em março de 2017 e nós reunimos lá no espaço do Google São Paulo praticamente o auditório completo de mulheres contando justamente histórias de empreendedorismo de sucesso. Quantas mulheres mais ou menos o auditório completo deve comportar? Eu acho que tinha umas 200 mulheres, 300 por aí, eu acho que estava bem lotado. E a gente levou algumas empreendedoras de bastante renome, a gente levou a Cristiana Arcangeli como convidada e madrinha do programa não, que na época era um evento, né? Para justamente colocar a história dela como um ícone de sucesso no país. A gente levou também a embaixadora dos Estados Unidos, a Mrs. Lindy, para contar como que ela vê a questão das brasileiras empreendendo tanto no Brasil como no exterior. E outras mulheres que eram de empreendedorismo de sucesso, inclusive uma delas era uma startup, até que você falando de startup aí. E foi um grande sucesso. E a partir daí, foi um evento que foi assim, conduzido pelo escritório justamente para homenagear as mulheres, a gente sempre faz eventos. E a ideia partiu totalmente da minha cabeça, porque eu achava que o empreendedorismo feminino ele tem que ter mais lugar de destaque, sim. E as mulheres, elas estão aí dominando o mundo, né? Eu não acho que são tantas as dificuldades que a gente apresenta, eu acho que a dificuldade maior está na nossa cabeça, na verdade. Então, eu acho que a gente tinha que ter espaço para isso. E a partir daí surgiu o convite de uma TV local aqui no ABC de São Paulo. É a TV Mais ABC, que é a TV que nós advogamos para eles há muitos anos. E o Carlos Carreiras me fez o convite. Nossa, foi super legal o evento, você foi super bem, porque eu fui lá com um grande desafio. Eu sou advogada, não sou apresentadora. Né? Eu estou como apresentadora. E eu encarei o desafio era ao vivo, o programa era ao vivo, às quartas-feiras da noite.
E, poxa, estou super feliz porque eu acho que o feedback que eu tenho das mulheres, como aprendizado, como crescimento profissional, como as dicas, os insights que a gente passa no programa, são assim enriquecedores para mim, realmente. E onde vocês encontram essas empreendedoras? Como vocês ficam sabendo que são mulheres, que têm casos de sucesso? Vocês têm tipo um cadastro? Vocês se conversam? Então, Kami, por incrível que pareça, a maior parte das mulheres, por enquanto, são todas do meu networking, que graças a Deus é bom. A gente já tem quase 20 anos de escritório, né? E assim, vai surgindo uma ou outra, as pessoas se inscrevem na internet, curtem as redes sociais que a gente pede para trazer, uma indica a outra, muita indicação, e a gente avalia também as pessoas, porque a gente tem que trazer uma história interessante e motivadora para o programa, né? Porque às vezes tem umas pessoas que não conseguem se expressar na televisão, não tem uma história para contar, né? Às vezes, enfim. Então a gente faz um briefing inicial e a gente seleciona as pessoas que vão ao programa. Então, o público que a gente busca é realmente uma história que teve um grande sucesso, teve algum diferencial de mercado, alguma iniciativa de gestão diferenciada. A gente tem também, você falando de startup, um quadro de startup mulher. Legal. Então, a gente chama algumas mulheres para fazer um pitch no programa. E é muito bacana. E realmente, como você mesmo disse, a dificuldade de encontrar mulheres no ramo de negócios é um pouco complicada. Eu ainda faço parte de um instituto de tecnologia aqui de São Caetano, sou diretora de internacionalização, então a gente tem algum acesso maior de algumas empreendedoras na área de startup, mas mesmo assim é mais difícil. E o que todas essas mulheres, olhando agora o lado positivo, as mulheres que aparecem no seu programa, o que elas têm em comum, assim, para alcançarem o sucesso que elas pretendiam? Qual que é a característica que elas têm em comum? Boa pergunta, Karen. Olha, eu acho, assim, analisando, pensando friamente agora, acho que garra. Acho que garra e vontade de fazer diferente, de acontecer, de ter uma história de sucesso, de mostrar que as mulheres podem se realizar, independentemente das adversidades, né? Como a Ana disse aí, algumas adversidades culturais, adversidades às vezes de preconceito, mas a gente não foca nisso no programa, inclusive. A gente não fica focando nos problemas, e sim como as pessoas lidaram com as adversidades. Então, eu acho que a garra e a motivação é o que mais a gente vê de comum entre as empreendedoras. Né? Tá ótimo. Andréia, muito obrigada pela sua participação, parabéns pela sua iniciativa, a iniciativa da sua equipe de trazer essa representatividade para esse grupo de pessoas. Legal, e eu conto com a participação de vocês no programa também. O programa ele vai ao vivo todas as quartas-feiras. E, inclusive, agora a gente tem o canal também, outro quadro, As Empreendedoras Brasileiras pelo Mundo. A gente traz agora algumas entrevistas de mulheres brasileiras que fizeram sucesso empreendendo em outros lugares do país. Está passando várias entrevistas que nós fizemos com empreendedoras lá em Miami. Então, fica o convite para vocês conferirem. Tá ótimo, Andréia. Um abraço, viu? Volte sempre. Muito obrigada. Tá bom, obrigada. Obrigada pelo convite. Um beijo a todos. A gente consegue mostrar, gente, o Facebook do Tricotando Negócios para você que ficou interessado em saber mais sobre o programa, se quiser assistir também. A gente vai colocar aqui na tela para você, facebook.com/Tricotando Negócios. E aí, se você quiser ver alguns vídeos, você vai conseguir encontrar ali direitinho. Essa questão que ela falou da representatividade e de mostrar, de focar no positivo, é importante também ter essa lá, a gente está vendo só para mostrar, Tricotando Negócios lá no Facebook. Então, se você quiser dar uma olhadinha, Tricotando Negócios. Voltando à minha pergunta, é importante vou perguntar aqui para o Amor e depois você me dá seu ponto de vista também. É importante para qualquer empreendedor essa postura de, não, eu vou focar no que é positivo, vou focar no que eu tenho de bom, vou focar na minha empresa, ao invés de ficar olhando, eu sou mulher, ninguém vai me ouvir e tal. É importante? O que o pessoal geralmente costuma falar é que é importante você falhar rápido. Porque você falhando rápido, você consegue deixar o erro para trás e partir para o próximo acerto. Seguir, levantar, sacudir a poeira mesmo, né? Então faz sentido sim, você focar no que você é bom e não ficar no mimimi, que a gente chama, né? Em startup a gente fala menos mimimi e mais startup. Que é justamente isso. A sua diferença para os outros é que você vai ser mais rápido para descobrir, para falhar. Porque cada falha te coloca mais perto do próximo acerto, né? Então, para startup, o mais crítico é justamente ser rápido.
Então, se ela fica focada no que ela é boa, sim, com certeza ela vai ter um desenvolvimento melhor. Mas se ela ficar olhando os problemas, provavelmente ela não vai sair do lugar. Empreender é uma tarefa difícil e você é colocado para baixo toda hora. Principalmente no Brasil, com uma questão de burocracia tão grande, com tantos desafios de negócio que a gente tem de mercado, é como se você estivesse subindo uma escada rolante ao contrário. Mas aqueles que ainda olham lá para cima e que falam, cara, independente disso, eu sou resiliente, eu vou passar por essa, acabam tendo resultados melhores. Isso qualquer história empreendedora, você vai ver que teve uma luta. E agora, do ponto de vista feminino, existem as barreiras, né? Assim, a gente não pode ignorar que as mulheres têm barreiras diferentes dos homens. Não dá pra gente imaginar que nós estamos no mesmo patamar. A gente tem ainda um caminho longo e isso não é olhar a coisa ruim, isso é ter consciência de que a gente tem questões que são diferentes e que a gente precisa superar como sociedade, não só como mulher empreendedora. Mas é óbvio que as mulheres que empreendem, e no Brasil nós temos o maior volume de mulheres empreendedoras do que em 50 países, as mulheres empreendem mais no Brasil, como a própria pesquisa do Sebrae mostrou e como a pesquisa da Rede também mostra. Se elas empreendem mais, então é que elas realmente olham para esses problemas e, mesmo assim, elas conseguem superar e abrir negócio e ter negócios de sucesso e muitas mulheres com visibilidade. A gente não quer ignorar as questões, porque se a gente ignorar as questões que a gente tem, as barreiras, a gente nunca vai superar. Né? E aí a gente está dentro de um contexto maior, que é o contexto da falta de representatividade da mulher em vários papéis, né? No empreendedorismo a gente é metade, né, dos pequenos negócios, mas nas grandes corporações a gente ainda é a minoria, de 8 a 10% em liderança, na política a gente ainda é minoria, então a gente tem que olhar para as barreiras como uma forma de superar, mas a gente não pode ignorar que elas existem. Não pode ignorar, a gente tem que passar. A sua opinião, Amuri, como que você acha que existe o interesse de fazer esse quadro mudar dentro das startups, dentro do Brasil, tipo, realmente equilibrar essa participação? E o que pode ser feito para trazer esse equilíbrio? Eu não acho que existe uma intenção dos empreendedores de procurar isso, porque o empreendedor a intenção dele é de fazer o negócio performar. Ele está preocupado no negócio dele. Ele está preocupado no negócio dele. Então, eu acho que essas intenções elas têm que vir de instituições que precisam lembrar de alguns assuntos. Por que precisam ser lembradas? Porque eles existem e o ecossistema melhora quando você resolve ele. Então, é importante você ter uma atitude que jogue mais para esse lado da integração, uma atitude que force um pouco isso, porque a gente sabe que num objetivo de longo prazo, um ecossistema mais integrador de todo mundo é muito melhor. Claro. A gente estava conversando, antes de começar o programa, o quanto que é importante sair dos grandes centros e ir para dentro do Brasil. Não está só no Rio de Janeiro, São Paulo. Sair desse foco Rio e São Paulo, Exato. Né? Muitas vezes é lá que está. É a próxima grande empreendedora, o próximo grande negócio. Então, o nosso desafio é olhar para onde as pessoas às vezes não estão querendo olhar. Entendi. E aí eu diria que esse é um papel que a gente faz, né, no nosso dia a dia. Chamar a atenção. E o empreendedor não, ele está focado no negócio dele. Então, ele se preocupa menos com isso, mas deixa que a gente cuida. Tá certo. Agora eu queria mostrar o site do Mulheres Empreendedoras. Quando vai ser o próximo encontro? Já tem encontro marcado para 2018? Como é que é? Já tem. O site é www.rme.net.br ou você pode encontrar também redemulherempreendedora.com.br. Lá, a gente está mostrando lá o RME. Isso. E dentro do site você tem uma área que as mulheres podem divulgar os próprios negócios, que chama Virou Negócio. Legal. Gratuitamente. Nós temos encontros o ano inteiro. Aqui em São Paulo, o próximo é dia 19. Nas outras regiões, a gente divulga no site as datas dos encontros, que são os cafés com empreendedoras. Além dos encontros do site, da área para poder divulgar os negócios, nós temos também dentro da Rede Mulher Empreendedora mentorias coletivas para ajudar as mulheres, né, e outros eventos que a gente promove para poder fazer o desenvolvimento dos negócios. Para tentar melhorar esse equilíbrio, né? Exato, Trazer o equilíbrio, na verdade. Trazer o equilíbrio, né? As mulheres estão empreendendo mais, é muito gostoso você ver o quanto elas estão se desenvolvendo. E o nosso papel, né, a Rede Mulher Empreendedora é a primeira rede de apoio a mulheres no Brasil, nosso papel sempre foi dar visibilidade para essas mulheres, ajudar na capacitação, no desenvolvimento, inspirar, mas também dar visibilidade para essas mulheres, para que elas consigam ser conhecidas, para que a gente possa também falar, né, quando alguém te perguntar, me dá 5 nomes de empreendedores, você lembrar de forma muito rápida também desses 5 nomes de mulheres. Gente, eu quero muito agradecer. Vamos mostrar rapidinho o site da ABS, Associação Brasileira de Startup. Olha lá, se você precisar de informação, você que é menina, por favor,
favor, mulher, acredite em você e procure abrir uma startup. Vamos melhorar nosso equilíbrio. Agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Votem sempre. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia, viu? Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.